Olá, sejam bem-vindos ao Pode Seguir. Esse é o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza e esse é o nosso primeiro episódio, então, novamente, sejam bem-vindos aqui com a gente. E olha, acabou aquela história, né, aquela mamata que a gente tinha ali no começo do ano de, antes das aulas começarem, deixar para dormir um pouquinho mais, né? Ah, não vou me preocupar tanto em chegar no trabalho porque as aulas começaram e aí muita gente tem que levar os filhos para a escola e todo mundo no trânsito ao mesmo tempo. E aí acaba deixando o tráfego mais complicado. E é sobre isso o nosso tema de hoje. E aqui comigo para falar desse assunto estão o secretário de Trânsito e Transporte de Blumenau, Alexandre Fernandes, e o coordenador da Escola Pública de Trânsito, o Marco Rabelo. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem para você que nos acompanha através do Pode Seguir e vamos trazer algumas informações importantes para o nosso trânsito e para a segurança viária. Legal, obrigado pela presença de vocês aqui. Ficou bonito o nosso cenário, né? Vocês gostaram? Achei... Muito bonito, muito agradável, né? E em boa companhia também. Legal. Muito bom mesmo. Então tá. E então vamos começar falando sobre essa questão das aulas, né? E quanto elas impactam no trânsito, né? Todo mundo está ao mesmo tempo, principalmente nos horários de pico, né, ali no início da manhã e também no final da tarde, todo mundo ali no trânsito, cada um com seus compromissos, indo para o trabalho, levando aí agora as crianças, né, os filhos e filhas para as escolas. Isso, claro, naturalmente vai aumentar o trânsito, né? Mas o que, além disso, também vocês veem que é o que mais impacta no tráfego da cidade, assim? Então, João, como colocasse, a situação muda, né? Só na rede de ensino municipal em Blumenau nós temos aí mais de 38 mil estudantes. Então, com o início das aulas, naturalmente todos precisam se deslocar em horários muito próximos ou ao mesmo tempo nas ruas da cidade. Então, nós temos ações para que a gente possa minimizar os nossos problemas, o nível de trânsito no dia a dia, o nível de estresse das pessoas e também o Marco está aqui para falar um pouco de ações que nós temos pensando no futuro. Precisamos resolver o presente, mas precisamos pensar no futuro também com diversos ensinamentos e conteúdos que são disponibilizados pela Escola Pública de Trânsito para as nossas crianças. Mas no dia a dia, o que nos deixa um pouco sem paciência, enfim e tal, é sair de casa já com aquele congestionamento e tudo mais, mas não tem mágica. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter paciência e educação no trânsito para que depois a nossa vida siga tranquila e a gente possa cumprir todos os nossos compromissos, né? Então, primeiro que a gente sempre fala para as pessoas é paciência e educação. Isso é a base para todo mundo, para que a gente possa viver o nosso cotidiano, viver em sociedade. E no trânsito não é diferente. Nós saímos de casa todos os dias de manhã, vamos trabalhar, vamos levar filhos para a escola, temos praticamente os mesmos horários, 7h20 da manhã, 7h30 da manhã, os períodos de aula. Posteriormente, nos deslocamos às nossas atividades de trabalho, isso na maioria dos casos, e isso faz com que nossas vias, nossas ruas na cidade fiquem congestionadas. E temos diversas leis e obrigações a cumprir, que é um outro passo fundamental para que a gente possa passar o dia da melhor forma possível. Se cumprirmos todas as legislações de trânsito, se cumprirmos as regras, se não estacionarmos em fila dupla, se não estacionarmos sobre faixa de pedestre, se dermos preferência ao pedestre quando está na faixa, e se principalmente organizarmos os nossos horários, nós teremos uma condição de trafegabilidade mais tranquila. Então essas são algumas das dicas básicas para que a gente possa, né, acordar de manhã, sair de casa sem aquele estresse para chegar num local já atrasado. Muitas vezes a gente sai de casa às 8h05 da manhã querendo chegar na nossa atividade às 8h. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Nem com meditação, né? Então, aquela situação que a maioria das pessoas não gosta, mas é acordar um pouquinho mais cedo. Eu sei, eu tenho filha pequena, fazer o lanche, uniforme, isso tudo, mas a gente tem que se organizar para poder, quando estiver na rua, estar em paz, estar tranquilo, porque senão nós vamos gerar problema para nós mesmos e para os outros, né? Sim, claro. Essa questão, você falou sobre a questão da entrada e saída das escolas ali, né? Questão de fila dupla e tal. A gente até fez uma enquete nos stories, e aí mandaram uma pergunta sobre algumas escolas até particulares que fazem esse teste de
mudar o horário e saída de algumas turmas, né? Isso é possível fazer? Até que ponto isso dá para fazer? Principalmente escolas particulares, né? Pelo que mandaram na pergunta ali, que fazem esse teste, né? Até que ponto isso é possível ser feito? Que pode e como isso vai impactar no trânsito, né? De alguma forma. Já existe muita variação de horário na rede de ensino, naturalmente que é uma variação pequena, das 7h15 da manhã até as 7h30, enfim e tal. O Marco até vai colocar um pouco mais de informação sobre isso. O Marco está diariamente nas escolas, né, conversando com as crianças, com os jovens, com os adolescentes e acompanha isso de perto. Mas sim, há necessidade dessa diferença de horário entre alunos um pouco mais jovens, outros alunos um pouco mais velhos, dividido aí por turmas, enfim, para que haja condição dessa mobilidade um pouco melhor. Então, tanto nas escolas particulares, como nas escolas do município, nas escolas do estado, nós temos essa diversificação de horário. É claro que não conseguimos fugir muito desse horário ali da manhã, das 7h20 até às 7h40, mas é necessário tanto para as escolas como para as empresas, se puderem pensar, né, na sua necessidade de trabalho, né, principalmente em grandes empresas, mas pensar também na condição de mobilidade do seu funcionário. Isso vai ajudar a todos e naturalmente vai ajudar a nós enquanto gestores de trânsito da cidade. Né? Essa questão, complementando, justamente impacta também porque tem essa questão dos horários, né, dos pais, então de trabalho, então também às vezes a empresa não consegue fazer essa flexibilidade assim, mas é importante até todo mundo ter essa consciência, né, porque acaba o trânsito, todo mundo é impactado por ele, né, pra então todo mundo, todo dia, né? Então quem puder contribuir, né, fazer essas mudanças é sempre válido, né? Sim, o secretário ele foi muito feliz na fala dele da questão da organização, nos organizarmos, nos planejarmos também. Essa questão desse trânsito é muito mais tumultuado, vamos dizer assim, no início do ano letivo, é um fenômeno que acontece todos os anos. Né, nós temos as primeiras 3, 4 semanas que realmente o trânsito fica bem complicado, é um fenômeno que acontece não só aqui em Blumenau, mas no Brasil como um todo, né, por conta talvez de uma pequena falta de planejamento das pessoas, pois de dezembro até agora, início de fevereiro, nós tínhamos milhares de pessoas a menos fora das vias públicas, as escolas estavam em recesso, então as pessoas acabam se talvez acostumando, se acomodando com algumas situações de poder sair um pouquinho mais tarde, dar aquela esticadinha no sono, né? Quem não gosta de ter aquele soninho da manhã um pouquinho a mais, né? E pegar um caminho mais livre. Então agora é necessário, com essa mudança, com esse início das aulas, rever, planejar sair mais cedo, quem puder, claro, sair mais cedo, organizar também, né? Nós que temos crianças em casa aqui em idade escolar, organizar talvez o material, o uniforme à noite, né? Para poder sair com mais tranquilidade, para poder sair sem estresse e nervosismo, para que, como o secretário falou, termos paciência no trânsito, por mais difícil que seja, né? E planejar uma saída mais cedo, planejar, se for o caso, no horário de rush, no final do dia, voltar um pouquinho mais tarde, para que a gente não fique nesse trânsito, para que a gente possa deixar fluir e logo as coisas começam a se encaixar, não vir volta. Mas, claro, sempre o início do ano letivo ele é muito estressante para todos nós. Sim. E até aquela coisa, né? Ficar na cama mais um pouquinho é sempre bom, né? Claro, todo mundo gosta, né? Mas tem que fazer esse sacrifício e voltar àquela rotina que todo ano, né? A rotina. É a mesma coisa, né? Tem que voltar. E aí, além do carro, né? Que é o transporte individual que se usa muito, né? Que a Blumenau tem uma frota de quantos carros, secretário? São praticamente 2 carros para cada 3 pessoas, né? Nossa, Então, é uma frota bem considerável, né? Comparado com outros lugares aí no país, né? Sim. Então, todo mundo tem seu carro, seu veículo, sua moto, enfim, né? O que acaba fazendo com que, já com a nossa geografia, que faz com que a gente tenha uma condição de ter menos vias, enfim, por toda a topografia da cidade, acaba gerando essas dificuldades que nós temos aí em determinados horários no nosso dia a dia, né? Sim. E como é que ficam os ônibus, né? O transporte coletivo no meio disso tudo, assim, porque também acaba sendo impactado, né? Claro, a gente tem os corredores, né? Tudo isso ajuda, né? E como é que a cidade se prepara, assim, nesse sentido para
para a volta às aulas? Essa é uma situação importante e é muito bom a gente poder conversar sobre isso. São diversas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, mas também dentro de um planejamento de mobilidade urbana da cidade, envolvendo outras secretarias. Secretaria de Planejamento Urbano hoje é um parceiro importante dentro da prefeitura que nós temos para conduzir essa gestão de cidade. E nós temos que entender, muitas vezes a gente fala de trânsito e a gente pensa no carro, no veículo, né? Que o trânsito ele tem diversas pessoas, diversos atores envolvidos. Nós vivemos o trânsito, nós somos o trânsito diariamente. E nós somos o trânsito enquanto nós somos pedestres, nós somos trânsito enquanto nós estamos dirigindo o nosso carro ou com a nossa motocicleta. Nós fazemos parte do trânsito quando nós estamos no transporte coletivo, né? Então, durante o dia, nós muitas vezes estamos em diversos veículos diferentes, diversas ferramentas diferentes, nos locomovendo, né? E por isso nós precisamos entender, respeitar e ter muito claro que a cidade não conseguirá se preparar para atender o veículo individual no futuro, né, de uma forma onde não haja congestionamento, onde não haja uma grande movimentação de veículos, né? Por isso nós precisamos de todas as situações que são desenvolvidas dentro de um planejamento para uma realidade, né? As cidades já estão mudando ao longo do tempo, estão valorizando muito o transporte coletivo, que é fundamental, estão valorizando muito o pedestre, estão se desenvolvendo em vários polos. Blumenau tem uma realidade hoje que cresce, mas não cresce só na região central da cidade. A gente pode falar que cada bairro já tem a sua região central, porque as pessoas também precisam poder se locomover a pé, né, ter a condição de não precisar do veículo todo dia, o tempo todo. Então é uma mudança de cultura natural. A pessoa vai morar mais próximo do trabalho, enfim, e tal. O comércio já existe em determinada região, não é só central. Então as pessoas começam a se organizar e a gente nem percebe, né? Mas todas as ferramentas de mobilidade são fundamentais. O transporte coletivo é fundamental. Hoje, se nós não tivéssemos um transporte coletivo de qualidade, nós não teríamos mobilidade na cidade. A gente não conseguiria só se locomover com carros ou com motos. Então, travaria tudo, né? Exatamente, travaria tudo. O transporte coletivo é fundamental. Por isso, dos corredores de ônibus, muitas vezes a gente recebe demandas que nós precisamos liberar o corredor de ônibus para passar, para a gente ficar menos tempo no trânsito dentro do nosso carro. A gente tem que pensar que dentro de um ônibus, muitas vezes nós temos 50, 60, 70, 80 pessoas, dependendo do tamanho do ônibus, 90 pessoas. E esse veículo, ele ocupa o mesmo espaço que 4 carros, que nós temos ali 4, 5, 6, 8 pessoas no máximo. Por isso, nós precisamos sempre dar ênfase e ter foco no transporte coletivo. É o transporte coletivo que faz a cidade funcionar. No caso que a gente está falando aqui de volta às aulas, né, Marco? Crianças. Hoje a cidade está com um volume considerável também de pessoas e empresas que prestam serviços de vans escolares para levar e trazer as crianças para a escola. É um grupo de empresas, de pessoas fundamental também para a mobilidade da cidade. Imagina essas crianças que vão com vans, com micro-ônibus, enfim, para a escola, se elas estivessem dentro dos carros dos seus pais para esse movimento. Seriam muito mais veículos naquele horário, né, gerando ainda maior desconforto no dia a dia na mobilidade. Então, são serviços fundamentais, né, que no período de aula, tanto na entrada como na saída da escola, tem a permissão por lei para utilizarem os corredores de ônibus. Então são os únicos veículos que podem utilizar os corredores de ônibus, porque fazem esse transporte também coletivo de estudantes, né? Então são situações, ferramentas e que fazem parte de uma organização toda para que a gente tenha de fato uma mobilidade adequada, né? E a gente tem que entender, como eu falei no início, que o trânsito não é o carro. O trânsito, a mobilidade, o planejamento de mobilidade da cidade é para todos. E nós somos
trânsito, participamos dessa mobilidade quando estamos a pé, quando estamos no carro, quando estamos no transporte coletivo, quando estamos de bicicleta, entre outros. Aproveitando o gancho da bicicleta, e até já o Marco pode entrar nessa conversa também. A gente está falando aqui de transporte alternativo, falou de ônibus, né? Mas você falou, a bicicleta, agora tem os patinetes, né? Vão surgindo, tem as motos elétricas, agora tudo isso, bicicletas elétricas, tudo isso que vai surgindo né, como meios alternativos, né? Isso vocês incentivam de alguma forma também esse uso de transportes além do transporte coletivo? Como é que é esse trabalho com vocês e como é que a criançada recebe esses incentivos, assim, como é que funciona? Sim, João Paulo. Então, durante todo o ano, a Escola Pública de Trânsito faz ações em várias escolas da cidade. Rede pública municipal, estadual, rede particular também. Só em 2022 foram mais de 25 mil alunos atendidos pelas campanhas da Escola Pública de Trânsito. E nós falamos de todos os modais, né? Um comportamento seguro em todos os modais, seja a criança enquanto passageira de um veículo, passageira de um ônibus também. Aí as pessoas perguntam, puxa vida, mas o que tem a ver uma conta dentro do ônibus? Por exemplo, uma questão simples que é tirar a mochila das costas, né, para que você tenha mais espaço dentro do ônibus, para que não atrapalhe o corredor dentro do ônibus, ali para que tenha mais pessoas também e que tenha mais espaço, mais conforto, né? Isso já é uma atitude mais, inclusive, segura para a própria saúde daquela criança. Quem nunca tomou uma mochilada no ônibus, né? Eu já tomei algumas. Exatamente. Então, é todo um trabalho feito também esse preventivo nas escolas, por exemplo, com as bicicletas. Sim, nós incentivamos a questão do uso da bicicleta, inclusive muitas pessoas não sabem que pela previsão, pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, existem itens obrigatórios na bicicleta que você deve ter para que ela possa transitar na via pública. E Blumenau hoje está crescendo cada vez mais essa malha cicloviária. Nós temos hoje mais ciclovias, mais ciclofaixas, mais passeios compartilhados para que se use a bicicleta para fazer esse deslocamento, né? E até a gente pensa, puxa vida, Blumenau tem muitos morros. Sim, nós temos, é difícil. O verão aqui é um tanto quanto escaldante. Mas se formos pegar a região central, ela é um pouco mais plana. Então é possível ter esse trânsito de bicicletas também. Mas, claro, depende de cada um de nós, do nosso comportamento também, para que nós possamos dar essa segurança para o ciclista, para o pedestre. Como o secretário falou, nós somos o trânsito e é importante para todos nós, tanto gestão como também para as pessoas, para a sociedade, esse olhar mais humanizado para o trânsito, né? Então é feito esse estudo, também é levado esse assunto, essa educação para o trânsito, para a questão da bicicleta principalmente. Uhum. Essa questão de levar, porque as crianças levam para casa, levam para os pais também, né, esses ensinamentos que eles recebem, isso é muito importante, né? É fundamental. Sim, e eu até gostaria de abrir um parênteses nessa questão de levar para os pais, né? Então, sempre que nós estamos, né, nas escolas conversando com as crianças, com os jovens, a gente deixa uma tarefa, um dever de casa para essas crianças. Cheguem em casa e conversem com alguém sobre tudo que vocês aprenderam aqui hoje. Seja usar os dispositivos de retenção, cadeirinha, sendo de elevação, bebê conforto, uso correto do cinto de segurança, uso correto, por exemplo, transporte de animais. É uma coisa que nós passamos a abordar no último ano, pois nós temos, através de lei, uma forma correta de levar, transportar os animais e a questão da segurança também, porque no acidente o animalzinho pode acabar se machucando e eles fazem parte hoje do nosso núcleo familiar, né, os animais. E conversem, pode ser com pai, com mãe, com avô, com tio, enfim, com qualquer pessoa. E nós recebemos relatos dessas escolas que muitas vezes tem crianças que entram em conflito em casa. Ora porque o pai não usa o cinto, ou porque está no celular, ou porque não tem o dispositivo de retenção para aquelas crianças ali. Então, dispositivo de retenção é cadeirinha, o assento de elevação e bebê conforto. Ah, tá. Nós temos por legislação a questão de idade e também da estatura da criança. Então nós recebemos esse relato e até a gente fala, não fiquem bravos com seus filhos, isso é um ato de amor também da criança. Ela está querendo proteger os seus próximos, seus entes queridos, a sua família. Então é importante porque a criança acaba se tornando uma multiplicadora de uma conduta segura no trânsito também. É verdade. Vocês falaram também aí no meio, que aí no meio vão surgindo assuntos, né? Com relação ao conforto no transporte coletivo, né? Já está
Tá rolando ar-condicionado agora nos ônibus em Blumenau? Temos novidades. Temos essa novidade, né? É um debate diário, é uma dificuldade diária, nós sabemos disso, né? Estamos sempre trabalhando para levar o melhor para as pessoas todos os dias. Até porque o calor de Blumenau é tenso. A gente sofre isso no dia a dia, todos nós, né? Nós tivemos uma pandemia há pouco tempo atrás que mexeu muito com o transporte coletivo, com a condição de transporte coletivo. Muitas cidades não conseguiram manter seus contratos vigentes, e aqui em Blumenau se trabalhou muito para manutenção dos serviços, né? Tudo foi readequado, foi muito trabalhado para que hoje a gente tenha o transporte coletivo funcionando com regularidade de horários, com ônibus novos, com internet no ônibus, com a qualidade que é possível atender a todos, com um aplicativo. Hoje, muitas vezes, as pessoas não têm conhecimento, né? E nós recebemos, às vezes, demandas que eu esperei tanto tempo em determinado lugar, enfim e tal, mas hoje nós temos na palma da mão, nos smartphones, todas as informações quanto às linhas e horários de ônibus, o tempo que o ônibus vai levar para chegar em determinado local. Então, nós temos informação em tempo real, né? E, como eu falei, regularidade e agilidade, com cumprimento de horários, corredores de ônibus eficientes. E agora, a partir de 2023, com ar-condicionado nos ônibus, já estamos com um veículo em operação, fazendo os ajustes finais. A nossa intenção é ter pelo menos 20 veículos até a metade do ano, com os equipamentos e, de fato, preferencialmente na linha Troncal 10, que é a linha onde circula o maior número de pessoas na cidade, com essa grande novidade e essa situação que sempre foi pedida, né, pelas pessoas. E nós teremos, então, a partir de 2023, ar-condicionado nos ônibus, preferencialmente na linha Troncal 10, nos veículos que fazem essa linha, para que a gente continue ampliando o nosso número de usuários e dando conforto para as pessoas, que é dessa forma que a gente mantém as pessoas no transporte coletivo e melhora a mobilidade da cidade. Mas esse planejamento é de levar para toda a frota? Como é que é esse planejamento? De momento, a gente sempre fala que nada é de graça. Uhum. Esses investimentos vão ser pagos. Vão ser pagos pelo usuário do sistema, vão ser pagos pela prefeitura, que complementa essa tarifa hoje para as pessoas. Então, os investimentos são pagos. Nós temos sempre que ter muita responsabilidade e fazer com que todo serviço que seja oferecido, ele tenha o seu equilíbrio econômico financeiro para que a gente consiga sempre avançar. Não podemos trabalhar aí no discurso fácil, que muita gente ganha em cima disso, mas a gente precisa ter muita responsabilidade de fazer as coisas acontecerem de forma correta. Então, de momento, nós trabalhamos com uma adaptação nesses 20 veículos que fazem preferencialmente a linha Troncal 10. Naturalmente que, com o passar do tempo e nós percebendo os resultados de melhoria e as pessoas dando feedback positivo, com certeza nós iremos querer avançar para as demais linhas. Porém, nada com promessa fácil ou com garantia, hoje sem fazer todos os estudos técnicos, econômicos e ver quanto isso impactará na tarifa no futuro. Então, é o primeiro passo, né? Sempre se falou, nunca se fez, mas estamos fazendo agora, tirando do papel essa demanda antiga, e com certeza tudo que for possível avançar para o futuro a gente vai avançar. É legal. É porque tem essa questão do conforto, né, que você falou. Porque a pessoa vai optar, eu vou ter o meu carro ou eu vou pegar o ônibus que está cheio e vou, né? Então, se tem esse conforto a mais, a pessoa já vai ponderar, não, tem um ar-condicionado pelo menos, então eu vou pensar... Sempre ajuda, né? Sempre melhora, né? Então, tudo faz parte de um grande grupo de ações, como a gente colocou, né? Informação em tempo real, na palma da mão, regularidade de horários. A gente pode se recordar de um passado recente na cidade que eram paralisações, greves, ônibus quebrados, enfim, tal. Hoje essa realidade não existe mais. Então, regularidade e agilidade, os corredores de ônibus estão aí, estarão sempre liberados para os ônibus, para que as pessoas tenham
uma condição de ir e vir no menor espaço de tempo. Hoje nós temos uma situação chamada de integração temporal. Muitas pessoas já estão utilizando. O que é? É a integração, a troca de um ônibus para outro, para que a pessoa possa seguir o seu caminho para o trabalho, enfim, para qualquer atividade, sem precisar fazer a troca de ônibus no terminal. Então a pessoa pode fazer no meio do caminho, ganhando aí 20, 30 minutos, até mais, numa determinada viagem. São tudo situações... E quanto tempo a pessoa tem entre pegar uma Dependendo da linha e do horário, de 30 minutos a 1 hora. Né? Então depende de onde ela está vindo, para onde ela está indo, e existe esse intervalo com a condição da pessoa fazer essa troca de veículo sem precisar ir até o terminal, o que acaba fazendo com que ela economize 20 minutos, 30 minutos ou até mais numa determinada viagem. Então pensa, para quem está indo para o trabalho, para quem está voltando do trabalho, isso é fantástico. Legal. Marco, agora que a gente tem o retorno das aulas, né? Vamos puxar de novo o nosso assunto principal, mas é que essa questão do transporte coletivo acaba impactando, né? Vocês têm esse trabalho constante, né, de conscientização, né? Exato. Qual o que vocês mais fazem assim para trazer as crianças para essa questão do trânsito no sentido da ida para a escola, da questão de segurança, né? Os cuidados que a criança tem que ter quando vai para a escola. Porque tem criança também que vai a pé, né? Tem tudo isso que tem que ser considerado. Sim. Bom, durante todos os meses do ano, a Escola Pública de Trânsito faz ações em vários segmentos da sociedade, sejam em escolas, em empresas, também com palestras, em eventos, campanhas sazonais. Temos hoje o Maio Amarelo aqui em Blumenau, é um dos mais importantes, mais fortes do país. Temos Semana do Trânsito, ou seja, o ano todo é recheado de ações. Mas a primeira ação do ano, o pé inicial, a primeira campanha, é a campanha de volta às aulas. E neste ano o tema é Volta às Aulas com Segurança. Então, ou seja, o foco da campanha a nossa equipe vai até a escola e passam todas as turmas daquela escola pela ação, pelas palestras, pelas nossas aulas. O foco acaba sendo o trajeto casa-escola, onde nós destrinchamos toda a questão do trânsito, de como que a criança vai fazer esses seus caminhos, seja de carro, de moto, de bicicleta, de transporte coletivo ou até como pedestre. Então nós trazemos de forma lúdica para cada idade. Então nós separamos em turmas com faixa etária, porque cada faixa etária é uma linguagem diferente que você vai utilizar. Com os anos iniciais, por exemplo, tem que ser tudo muito mais lúdico, né, com uma linguagem mais fácil para que essa criança entenda e absorva aquele conteúdo. Então, nós separamos nessas turmas e falamos de acordo com essas idades. De forma que a criança ela absorva esse conhecimento e consiga aplicar no seu dia a dia. Então, a gente traz a legislação, em forma dessa explicação, dessa palestra, da temática com vídeos educativos. Nós temos até uma série de dispositivos, de equipamentos que nós levamos para essas aulas também, para fazer uma parte prática. A gente leva uma cadeirinha, nós levamos alguns dispositivos de cinto de segurança, levamos uma caixinha de transporte de animais com um fantoche, uma pelúcia de bichinho também para explicar como transportar, levamos um fantoche inflável que simula um cãozinho de médio porte, nós passamos a coleira peitoral, encaixamos no cinto de segurança para explicar tudo de forma que essas crianças vão entender. E a gente aborda tudo que nós temos também nas vias. A calçada, o uso correto da calçada, dos dispositivos de travessia, seja uma faixa de pedestre, uma travessia elevada, o semáforo, agora o semáforo adaptativo que nós temos aqui em Blumenau também. Importante frisar também que hoje Blumenau tem semáforos adaptativos por toda a cidade, principalmente nas travessias próximas às escolas. A questão da calçada também, o estado da calçada, né? Porque nós nos deparamos muitas vezes com calçadas em mau estado de conservação e até a gente acaba passando para essas crianças também, para a comunidade escolar como um todo, como fazer para acionar a prefeitura para cobrar desse proprietário dessa calçada que ela esteja em condições. Ou seja, são aulas bem completas onde a gente consegue explicar, trazer todos esses elementos de segurança em todos os modais de trânsito, do pedestre
até quem está no veículo, seja um veículo de passageiros ou seja até um veículo de transporte coletivo como um ônibus, por exemplo. Então, realmente é muito importante a gente conseguir fazer isso. Nós temos, felizmente, uma boa relação com as escolas, então nós conseguimos voltar nessas escolas, nós conseguimos ir em outras escolas também, receber o feedback da comunidade escolar, se for o caso, ficar algum tipo de assunto, de problema pendente, conseguimos voltar para reforçar esse ponto. Tanto é que na campanha desse ano nós vamos trabalhar em 10 escolas, efetivamente, fisicamente nessas escolas, né? Então nós elencamos os problemas que aquelas escolas têm com o trânsito, seja a questão da calçada. Tem uma escola que nós temos, fica próximo a uma descida, algumas crianças descem de bicicleta muito rápido, a gente vai pegar essas crianças e trazer esse assunto, abordar esse assunto da questão da segurança na bicicleta. Temos algumas escolas onde o problema é a travessia fora da faixa, então a gente vai dar ênfase. Então nós elencamos as demandas principais para trazer para a realidade daquela escola, onde fica muito mais assertivo o nosso trabalho. Uhum, certo. Legal. Falou da questão dos semáforos adaptativos, são para pessoas com deficiência? Eles são adaptados a isso? Também. O que seria um semáforo adaptativo? O semáforo adaptativo, ele é para as pessoas com deficiência visual também, que nós temos os dispositivos sonoros, para que essa pessoa, então, tenha toda a botoeira em braille também, e tem a questão do dispositivo sonoro para que ela se oriente pelo som, e também através da CCO, da Central de Controle Operacional, adaptar em tempo real o semáforo para aquela localidade ali, para a fluidez do trânsito, mas claro, sempre dando preferência ao pedestre. E muitos semáforos também, eles são pré-programados para que em horários de entrada e saída das escolas, eles deem prioridade para a travessia dos pedestres. É importante frisar, João, que hoje a cidade de Blumenau ela tem uma estrutura de tecnologia para gestão de trânsito que poucas cidades no Brasil têm. Que o Marco colocou a central. Até, inclusive, a gente recebeu uma pergunta sobre isso também na nossa enquete lá nos stories, sobre a tecnologia, como é que ela ajuda, né, nessa gestão do trânsito e tudo isso. Então, nós temos uma estrutura física que a gente chama de Central de Controle Operacional, onde nós temos diversos guardas municipais de trânsito, guardas municipais de trânsito envolvidos nesse monitoramento e gestão da cidade. Temos a Secretaria de Planejamento envolvida no planejamento e estudo da cidade, né, como um todo, para melhoria de situações viárias, para melhoria de ações em determinados cruzamentos da cidade. Então, nada é feito no achismo. Hoje tudo é feito estudado. A cidade toda ela é gerenciada em cima de softwares de gestão que fazem os cálculos antes que a gente leve uma ação decidida para a rua. Então, essa central hoje funciona como monitoramento, como gestão, como planejamento, e também funciona em momentos de crise, que a gente sabe que Blumenau, a realidade de Blumenau, né, faz com que com recorrência nós tenhamos aí situações de enchente e outras questões. Então essa estrutura é utilizada em momentos de crise também pela Defesa Civil e pelos órgãos municipais e estaduais de segurança, né, que precisam tomar decisões com informações corretas. Então essa central serve para o dia a dia também, para essa gestão e monitoramento de trânsito que o Marco colocou aqui. Nós temos hoje toda a estrutura semafórica da cidade integrada dentro dessa gestão de controle. Nós temos diversas câmeras, são mais de 200 câmeras espalhadas pela cidade que servem para fiscalização, mas principalmente para monitoramento e gestão do dia da cidade. Nós temos a grande maioria das escolas hoje que estão em corredores de serviço, enfim, em áreas de movimento contempladas com um semáforo, com toda a sinalização adequada, e esses semáforos sendo controlados por essa central de controle operacional.
Então, eles têm a possibilidade de acionamento pelo cidadão ali no local, pela botoeira, enfim, mas são todos controlados remotamente pela central de controle operacional. E o que o Marco colocou, né, essa questão do semáforo adaptativo. Nós temos num mesmo ponto na cidade, por exemplo, cada um pode imaginar qualquer ponto da cidade com uma estrutura semafórica, com cruzamento, e pensar nesse local. No mesmo ponto na cidade, nós temos diversos comportamentos de tráfego, de pedestres, de veículos, de transporte coletivo ao longo do dia. Ou seja, em determinado local, nesse que você está pensando aí onde você estiver, mas que você está imaginando um local em mente, lá, 7 da manhã, nós temos um comportamento de trânsito, 9 da manhã nós temos outro, meio-dia nós temos outro, meio de tarde, final de tarde outro. Então, essas estruturas semafóricas, elas são coordenadas e programadas remotamente para que em determinados períodos do dia elas tenham comportamento diferentes. Ou seja, em determinado horário de pico, um cruzamento para um sentido ele vai funcionar num tempo pré-determinado, para outro no tempo menor, mas dependendo do horário isso pode se inverter porque o comportamento de trafegabilidade naquele ponto mudou. Então tudo isso já é previamente definido e esses sistemas vão se atualizando, vão se adaptando ao longo do dia, né? Em determinado período o semáforo vai ficar verde para uma via com 40 segundos, em outro período com 1 minuto, em outro período com 20 segundos. Então isso tudo faz com que a gente possa controlar e melhorar o trânsito na cidade. Então são todas situações que no final de tudo, o que a gente quer? Gerar segurança para as pessoas. A cidade estruturada, sinalizada, coordenada, com maior fluidez de trânsito e maior segurança para todos. Bacana, achei chique isso aí, essa questão da tecnologia. Tá aí, tem que usar, né? A gente tem que usar a nossa As ferramentas estão aí, a gente precisa trazer para melhorar o dia a dia de cada um. Já me avisaram que o nosso tempo encerrou? Mas já? Já, pois né? Foi bom o papo, Foi né? Eu até queria perguntar o que vocês querem acrescentar mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Já que o secretário falou em tecnologia, né, aliado a nosso, eu gostaria de falar do equipamento que ele é único no Brasil, né, e que a gestão do município, até inclusive foi encampado pelo prefeito Mário, pela gestão do prefeito Mário. Nós temos o primeiro ônibus cinema de educação para o trânsito no país. É um micro-ônibus totalmente adaptado, então ele tem uma rampa de acesso traseira para cadeirantes. Nós conseguimos transportar esses cadeirantes nas suas cadeiras, né? E ele tem uma série de equipamentos que nos permite realizar ações dentro do próprio ônibus. Nós temos 6 monitores de alta definição, sistema de som e imagem de alta definição também, para a parte lateral externa do ônibus, para realizar ações maiores. Ele é um veículo que ele foi adquirido 100% com o próprio recurso das infrações de trânsito. Então, ou seja, esse recurso dessa multa, dessa infração de trânsito, sendo revertido para a educação para o trânsito. E nós começamos a planejar esse ônibus, a inspiração foi da carreta cinema da PRF. Mas é claro que uma cidade como a nossa não teria condições de colocar uma carreta cinema. E com esse micro-ônibus, que é um veículo um pouquinho menor que um ônibus tradicional, nós conseguimos chegar em várias localidades da cidade. Nós temos até no ano passado, atendemos em 2 semanas, no bairro Progresso, mais de 1.000 alunos de escolas e CEIs, onde antes tínhamos dificuldade de chegar por conta de falta de estrutura da própria creche, da própria escola. Às vezes, as escolas estaduais sofrem muito com isso também, com falta de equipamento, de multimídia, falta de espaço. Nós conseguimos levar essas ações para dentro do ônibus e nós conseguimos trazer essa educação para o trânsito. É mais um equipamento, mais uma ideia arrojada, eu diria, né, e de corajosa também, de trazer um equipamento desse, de fazer um investimento de quase R$600 mil, que foi o custo para adquirir, para modificar esse ônibus em favor das pessoas. Legal, interessante, bacana. Gente, obrigado pelo papo, né? Quero agradecer aqui a presença de vocês e claro que estão convidados a voltarem aqui no nosso podcast. Obrigado, João, agradeço a oportunidade, né? E agradeço sempre, né, a todos. Estaremos sempre à disposição para passar as informações necessárias à comunidade. E agradeço sempre muito aos nossos servidores da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes que se dedicam e fazem o possível para sempre atender
melhor, né, cada vez melhor as pessoas e gerar uma condição de trânsito na cidade sempre menos estressante possível, mais adequada possível, dentro daquela educação e obrigação que todos nós precisamos ter. João, muito obrigado pelo espaço, obrigado a você que nos acompanhou. Agradeço ao secretário também, que sempre chancela e apoia o nosso trabalho também. Então, esse esforço do servidor, ele não é nada se não tem o apoio da gestão, e a visão também do gestor é muito importante. Isso também, esse nosso trabalho em conjunto, servidor e o gestor, e a gente trabalha de mãos dadas dentro da secretaria, o que é muito importante para que a gente tenha um serviço de excelência. E lembrar mais uma vez que nós somos servidores públicos, e a escola pública de trânsito, como o nome já diz, ela é pública. Então, qualquer pessoa, qualquer entidade que quiser fazer algum tipo de ação, seja palestra, seja campanha, seja um projeto de educação para o trânsito, pode entrar em contato conosco, pode solicitar, que a gente vai atender de bom grado, né? Então, nós estamos à disposição sempre da nossa comunidade. Forte abraço a todos. Valeu, então. Obrigado, gente. E agradecemos também você que ficou acompanhando a gente aqui até o final, e lembrando que você pode seguir as redes sociais da SMTT e também sempre mandar lá a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui no podcast, e até o próximo episódio. Tchau!